Então vamos lá. Dentro da própria empresa, acho que ficou um tempo todo mundo falando: o que esse departamento está fazendo? Todo mundo acha que entende. E esse desentendimento é muito duro pra gente, porque a gente tem muita gente com opinião formada sobre o nosso trabalho. Marketing e vendas, para mim, é muito a música entre tapas e beijos, ódio, é desejo. Tapas e beijos, mas tem que morar junto. Desejo, mas tem que morar junto. Reestruturar uma área já é difícil, e ainda mais quando a gente fala de uma empresa que fatura em torno de 3,5 bi ao ano e tem várias verticais diferentes, como indústria alimentícia, infraestrutura, serviços financeiros. Hoje a gente vai ter uma aula de marketing sobre o que fazer nesses casos, né? Muitas empresas que têm o mesmo tipo de produto, isso já é difícil de se fazer, né? Como é que eu trabalho aqui meu posicionamento, comunicação, minha estratégia de marketing, qual caminho eu vou, para onde eu sigo. Ainda mais quando a gente fala de uma empresa gigantesca como a Fictor. E hoje eu tenho prazer aqui de receber a Andréia. Seja muito bem-vinda. Obrigado por estar aqui com a gente no NPcast. Obrigada a você, Rafael, pelo convite. É um prazer. Como você disse, é um grande desafio e é um privilégio estar aqui com vocês e poder contar um pouquinho dessa construção e dessa história junto com a Fictor. Muito bom. Você entrou com todo um desafio, né, de Verdade. cultura, olhar para os resultados. Sim. São verticais diferentes. Sim. Que exigem muito, um estudo muito profundo. Perfeito. Né, Andréia? Então, perfeito. Conta pra gente como é que foi assumir essa reestruturação, né? Quando você chegou e fica até uma aula aí para a turma que está nos escutando. Qual que é o primeiro passo? O que a gente tem que fazer assim que a gente assume uma empresa tão grande com tanto desafio? Eu acho uma coisa que eu acho muito importante trazer para um debate de marketing, Rafael, eu acho que você vai concordar comigo, é aquela visão de marketing. Às vezes a gente esquece que marketing está diretamente relacionado a negócios. Ele está colado nos negócios, ele deveria estar ali ao lado do dono da empresa, no momento que ele estiver ali fazendo a primeira tratativa. Uhum. Eu brinco com o meu gestor direto, né, o meu líder, que é o Rafael Góes, o CEO hoje da Fictor, que se eu pudesse eu estaria do lado dele em todas as tratativas iniciais. Uhum. Né? E quando eu entrei na Fictor, a Fictor realmente era uma empresa que o departamento de marketing ele tinha que ser estruturado do zero, assim como todos os fluxos, processos, mas principalmente, né, o papel do marketing na empresa. E eu acho que hoje a gente vai poder falar muito sobre isso, né, que o papel do marketing ele vai muito além da ideia do que a maioria das pessoas tem, né, que é aquele marketing para o conceito criativo, para a campanha publicitária, e o que é o marketing por trás ali, né, no mundo dos negócios. Uhum. Então, eu falo assim, né, o primeiro passo foi o olhar para a equipe e o entendimento do negócio, né, do Grupo Fictor, para que eu pudesse montar a operação inicial certa da equipe de marketing. E esse discurso, inclusive, né, ele vem, né, com base na vivência que eu tive no mercado. Então, eu posso dizer assim, né, e isso eu tenho orgulho de dizer, eu já passei por departamento comercial, marketing, e já tinha sido agência também. Então, esse 360, vamos chamar assim, me permitiu o entendimento que é necessário e fundamental marketing e vendas estarem colados. O primeiro desafio foi olhar para o departamento de comercial que já existia, fizeram um trabalho incrível, né, no início da Fictor para esse primeiro crescimento da empresa e como que o marketing chegaria para alavancar o que já ali já acontecia, já existia. Como que eu montaria o processo e o fluxo entre essas áreas e que equipe eu precisava ter de forma que eu mostrasse uma rentabilidade operacional e a entrega correta.
Então, como você comentou, né, com relação aos setores, né, e a estrutura e a divisão hoje da empresa bem caracterizadas em setores, isso foi um apoio direto do departamento de marketing nessa construção. Por quê? Olhando, vamos chamar assim, né, a história da Fictor, né, e essa construção, ela começa no mercado de private equity, depois na sequência do trading e a parte da comercializadora de grãos, e esse modo, né, hoje a Fictor, ela é um grupo econômico de participações e investimentos, né? Então, a gente faz a aquisição do que a gente chama de ativos estressados, tá certo? Sim. E a gente investe na operação, né? Então, a gente traz o lucro, a lucratividade sobre a gestão operacional das empresas que a Fictor vai adquirindo. Então, imagina eu, como marketing, como diretora de marketing, entender o negócio, o business da Fictor e do grupo Fictor, que é um business que não tem como ele ser cravado e demarcado. Ele vai mudar a toda hora, porque eu vou ter empresas entrando e talvez empresas saindo. Sim. Como que eu parei ali, né, para olhar o que essa empresa, nesta dinâmica, que é o modo operante, não vai mudar, e como eu encaixo as estratégias de marketing diante da minha realidade, Sim. sem grandes inspirações, né? Então, o primeiro desafio foi sentar com os sócios. Tá bom, hoje nós temos quais empresas dentro da Fictor? Quais são os setores que nós estamos? Estamos no agro, estamos em alimentos, temos aqui a parte de infraestrutura, mas cada um muito por si, cada empresa com vida própria. Chegou a hora de unir, né? Tá bom, como é que a gente entende quem é a Fictor como grupo, como holding, como controladora, quase, né, num modelo ali de uma matriz, e como que cada uma dessas empresas podem se apropriar da Fictor, porque é parte do mesmo ecossistema, e a minha primeira orientação era: a gente precisa criar a Fictor como grupo, os setores que nós vamos atuar com clareza para que todos entendam aonde a Fictor está, e cada uma dessas empresas dentro desses setores terem vida própria e serem organismos vivos para que elas possam cuidar, ter a sua estratégia, beber da fonte da estratégia da matriz, seguir diretrizes que a matriz passa, mas ter vida própria. É um desafio muito para negócios e para rentabilidade e para como eu faço essa estratégia, principalmente no longo prazo. A gente tem a tendência, né, a trabalhar a campanha pontual, a ação pontual, o momento ali, um planejamento de um ano. Eu tive que pensar muito mais longo prazo, né? Eu tive que fazer uma provocação, literalmente, do entendimento. Cravamos setores? Então, vamos construir quais são os nossos setores de atuação, vamos entender cada um desses setores, como a gente pode se apropriar disso, e aí desenhar essa árvore, né, essa arquitetura aí que a gente fala de marketing e comunicação. Eu queria pegar dois temas aqui: tempo e conhecimento sobre marketing. Tempo no seguinte sentido: você assume esse desafio, tem muita coisa para fazer. Sim. Eu não imagino que todos os CEOs da vida são extremamente pacientes para esperar um bom tempo ali para você se familiarizar. Óbvio, né? Você tem que dar resultado de curto prazo também. Exato. E ao mesmo tempo, o CEO, o board, eles precisam entender marketing. Isso. Porque ainda está falando aí já era para as pessoas entenderem. Eu não sei se é um trabalho que a gente precisa desenvolver assim no geral, para que as executivos que não são do marketing entendam o que é o marketing. Porque fica uma coisa, como você disse, muito... é publicidade,
propaganda, é a comunicação, é o acham que logo, isso que eu ia falar. Cara, então agora que nós definimos as nossas verticais, faz uma propaganda, chama a agência aí, solta uma campanha, Quero então ver o que a filme gente na vai TV fazer Globo. Cara, então Exatamente. pera, você não entendeu nada do que é marketing. Então, a importância, né, do CEO, do board, e o nosso papel também do marketing esclarecer como que a banda toca. Mas a pergunta que eu tenho para você é quanto tempo isso demora muito para uma empresa tão grande dessa, fazendo coisas tão diferentes, em áreas tão diferentes, você conseguiu conciliar o tempo para aprender ao mesmo tempo que você tinha que dar esse resultado de curto prazo? Ótima pergunta, porque é bem sobre isso, né? Meu primeiro ano na Fictor, eu poderia ter partido, e aí, não julgando, né? Cada um tem uma estratégia, sim, claro. uma tática, enfim. O primeiro ano todo de Fictor, ele foi único e exclusivo para pesquisa. Isso é fantástico. Então, eu tinha budget, eu poderia pedir, a gente como marqueteiros, publicitários, a gente sabe que se a gente for na defesa para bater tanto de impacto, eu preciso de tanto de dinheiro, a conta é fácil. Sim. Mas, ao contrário, eu sentei com os sócios e com o grupo de diretores das empresas, né, justamente para contextualizar a estruturação que precisaria ser feita interna de conhecimento, de área, de processos, de fluxos, de target, de quem é a Fictor para os sócios, para os colaboradores, para quem já ouviu falar, um público final, meu B2B. Então, o primeiro ano inteiro, ele foi um trabalho interno de estruturação de área, com as outras áreas e com as outras empresas. É nesse primeiro ano que eu crio a recomendação e a estruturação que o marketing da matriz, vamos chamar assim, da Fictor, que é o grupo, né, que é onde a gente atua, eu e a minha equipe. O marketing da matriz, ele é um marketing estratégico, mais enxuto. Eu não tenho a intenção, por exemplo, que a minha área de marketing na Fictor seja uma área megalomaníaca. Eu não quero virar a agência dentro da Fictor. Então, essa construção e recomendação de um departamento de marketing na matriz muito estratégico, que pudesse, no primeiro ano, esse time estruturar e tapar sol com a peneira, né, e cumprir as entregas que precisava, os jobs do dia a dia, as coisas que... o mínimo ali para a coisa fluir e acontecer. E o investimento foi todo pautado em pesquisa, né? Então, a gente trabalhou com parceiros incríveis. Foi um ano de pesquisa sobre Fictor, sobre setores, sobre as empresas que já existiam. Então, Fictor Agro, Fictor Energia, por exemplo. A pesquisa que eu falo, além de consumidor final, como eu disse, a gente conversou com stakeholders. Legal. Com os sócios, sem eles saberem que a gente estava escutando, obviamente, para, a partir desse estudo, começar aí sim o trabalho de como eu vou contar a minha história, como eu vou construir um conceito, como eu vou mudar uma tagline, vou mudar o logo ou não vou, vou falar com quem. Então, foi um ano de, basicamente, estudo, pesquisa, estruturação da área e do departamento, e esse ensinamento do que é o marketing orientado para negócios, né? E orientado para operação, né? Que às vezes a gente fala operação, parece algo tático demais, ao contrário, para mim a operação ela é fundamental no dia a dia. Tudo que eu faço e tento também passar para o meu time pode ser um projeto, vamos lá, de um patrocínio, que às vezes a gente vai colocar aquilo... Como vai metrificar? Não, a gente tem que pensar na rentabilidade, nem que a gente rentabilize em produção, nem que a gente rentabilize em equipe, hora homem, vamos pensar sobre a hora homem. Então, esse olhar operacional para uma empresa assim, tão diversificada, com um portfólio realmente tão diverso e complexo, né? O olhar operacional ele foi fundamental. Ótimo. E você, dono, dona, C-level, aí que está à frente de uma empresa,
dada essa complexidade, né, de um grupo com tantas verticais, tanta coisa diferente para ser feita, se você contrata um Chief Marketing Officer para poder já sair executando tudo que você gostaria, eu já te digo que você está fazendo tudo errado. Perfeito. Tá? Você não pode contratar já com pressão, com pressa, querendo que as coisas já comecem a acontecer. Então, assim, parabéns aí aos executivos e executivas da Fictor que pensaram, né, numa forma de entender, tudo bem, é um ano fazendo pesquisa, porque é melhor a gente fazer isso e no segundo ano em diante a gente fazer a coisa certa do que a gente bater cabeça durante um ano e aí no segundo ano a gente tem que começar esse trabalho do zero. Muito bom. E dirigir no escuro, né? Eu brinco que é Exato. você dirigir no escuro. E eu brincava, é rasgar um dinheiro que não é nosso. Então é muita responsabilidade, né? E a gente, com um trabalho muito sério, é o que eu te falei, se a gente quiser gastar o dinheiro, a gente gasta rapidinho. Exatamente. E eu conversava assim, né, com o meu gestor. Se eu quiser gastar o dinheiro, me dá que eu gasto. Mas não, a gente vai... O que eu vou te trazer, o que eu prometo no primeiro ano, as minhas metas, vamos dizer assim, era essa estruturação, essa organização e esse estudo. Muito bom. E aí você já trabalha mais em cima dessa estruturação e vendo que a Fictor tem, enfim, perfis, né, diferentes aí, com tantas verticais. E desse ponto, a pesquisa já é fundamental. O que mais que um profissional de marketing precisa fazer para que a gente não crie aí um Frankenstein de marcas, né? Uma coisa confusa para o nosso consumidor? Eu vou trazer para o universo Fictor, né? Porque, de novo, né, a gente entende, né, que a estratégia ela vai variar, muito distinta, né? Dependendo do produto ou serviço ou com quem você precisa falar. Mas eu falo que adaptabilidade é uma palavra muito importante, né? A simplicidade que eu digo nas tratativas, no dia a dia, de sermos objetivos quanto à necessidade, ao recurso que eu tenho, e qual é a melhor forma de construir um projeto, a tática que eu vou atuar ali com o meu marketing, com a minha recomendação, para chegar no meu objetivo. Sim. No caso da Fictor, né, mediante essa, vamos dizer, né, essa colcha de retalhos, né, de segmentos, quando a gente entende e define os 3 principais setores de atuação do grupo, a gente começa a ir para um lado de, opa, estamos falando aí dos 3 principais setores que movimentam a economia do país. Então, eu estou falando de indústria alimentícia, infraestrutura e energia, né, e serviços financeiros. Tá, tem um caminho. Nesse momento, eu entro na parte estratégia de definição de arquitetura de marca, que é outro momento do marketing que tem, acho que 99% a ver com negócios e não com criatividade neste momento. Né? A definição da arquitetura de marca, ela é negócios. E ao olhar os 3 setores, na Fictor, junto com o time, a gente entendeu que precisava-se ter um padrão, ir para uma arquitetura mais padronizada, ou usando o termo técnico, a monolítica, para que a gente começasse um trabalho. É tão difícil explicar a Fictor para quem entende do negócio, imagina para quem fosse receber aquele primeiro impacto, né? Como eu conto e passo uma mensagem que é um grupo, mas tem aqui uma gama de empresas que fazem parte do mesmo grupo. Aquilo exigiu, vamos dizer assim, se a gente comparar com uma outra empresa, uma Unilever, por exemplo, existe a marca-mãe, e aqui embaixo cada um no seu universo, né? Estruturas totalmente independentes, porque são segmentos muito distintos os produtos. Sim. Ali não, né? Na Fictor eu tenho os setores e as empresas dentro dos setores. Então, a padronização,
desse visual, dessa identidade, pensando em rentabilidade operacional, de negócios, e a longa escala, até em produção de material, se a gente parar para pensar, né? Nessa arquitetura monolítica, ela foi muito estratégica para isso, para eu bater em posicionamento. É um grupo econômico com 3 setores de atuação. Dentro desses setores, as principais empresas que entram nessa arquitetura padronizada. E agora, até sendo muito transparente, a gente está desenhando, inclusive, parte da estrutura endossada também, que vão ser algumas empresas que estarão ali na nossa estratégia ali de guarda-chuva, indo para uma arquitetura de endosso, né, que a gente chama. E quando vocês vêm com a tagline junto, Nós Somos o Futuro, como é que foi o racional para vocês terem chegado até isso? Quando a Fictor, né, ela tinha uma tagline Semeando o Futuro. Fazia muito sentido para a época, o início ali da Fictor, né, na atuação ali em commodity, né, com as comercializadoras de grãos, então o semeando fazia sentido. Então, ok, né, a gente era um novo momento, a gente tinha feito esse primeiro ano de muita pesquisa, a gente entendeu a questão dos setores Brasil, né, então vamos lá. No novo momento, e quando eu olho Matriz, né, a Fictor, as empresas do grupo, como é que eu passo um conceito que essas empresas estão trabalhando e uma bebe da fonte da outra? Somente se a gente está junto nisso. O senso, né, o Juntos Somos o Futuro, ele é um convite, né, eu brinco que ele é um convite ao coletivo, a trazer de volta o senso de coletividade. E aí a gente foi literalmente buscar a raiz do Brasil. Existe um livro, 1930, alguma coisa assim, eu não lembro agora, chama Raízes do Brasil, é um dos primeiros manuscritos culturais sobre o povo brasileiro e as características desse povo, como ele se comporta. O Raízes do Brasil, depois ele se desdobra ele tem um capítulo que chama O Homem Cordial, se desdobra até esse capítulo, ele vira um livro. E ali, né, estudando essa raiz, a gente vê que o povo brasileiro por si só já é um povo de coletividade, né? O toque, o abraço, o afeto. O ser humano precisa do coletivo, independente se é Brasil ou não, se é brasileiro ou não. O ser humano precisa do coletivo para as coisas acontecerem. Então veio a ideia de acrescentar, né, o juntos, trazer a palavra juntos, que é a representação desse coletivo que a gente acredita, é a representação dessas empresas juntas com a holding, e somos o futuro, que é aquela coisa, né? Somos o futuro somente se juntos, né? E olhar para o futuro, que é muito o foco da empresa, né? É o que a gente fala muito sobre impulsionar esses setores, impulsionar o país, lucratividade com responsabilidade, é um dos valores da Fictor. Então, o Juntos Somos o Futuro vem desse estudo de brasilidade, como que a gente falava aí, trazia aspectos dessa construção, e é um convite nosso para esse trabalho em conjunto. Um aprendizado aqui, pessoal, já escutamos a palavra pesquisa no começo, estudo agora, então são decisões, arquitetura, posicionamento e etc, todos são decisões de negócio baseado em muita análise, entendimento, stakeholders, outra palavra aqui que me chamou a atenção. Agora, Andréa, o posicionamento de marca ele é uma coisa de longo prazo para ser construído, né? A gente fala do famoso alcance, frequência, mas uma coisa que me chamou a atenção no caso de vocês é que as coisas elas aconteceram de uma forma, digamos assim, mais rápida do que o normal, né? Então, de onde que veio, o que você acredita, né, desse trabalho de rebranding que vocês fizeram, essa integração, mídia, por que você acredita que os resultados eles vieram tão mais rapidamente comparado aí a uma média que a gente vê, vai? Na verdade, acho que tem tudo a ver com esse trabalho
por trás, vamos colocar ali, da coxia, né? Uhum. Que a gente fez. Então, a gente... Até é engraçado, porque até dentro da própria empresa, acho que ficou um tempo todo mundo falando... O que esse departamento está fazendo? E quando a gente veio com tudo, assim, né? Foi muito legal. Mas ele vem justamente dessa primeira etapa. Então, quando a gente vai, que eu brinco, né, da porta para fora, quando a gente vai se apresentar, oi, prazer, eu sou a Victor, a gente não podia chegar chegando, oi, eu não me apresento para você, oi, eu gosto de batata frita. Oi, eu sou a Andréia Nicoli, prazer. Depois eu conto, talvez, o que eu já fiz, o que eu gosto. Uhum. Então, como o desafio de contar, ele foi muito estruturado antes, para que justamente quando chegasse a hora certa, eu já estivesse munida de dados, de informação. É legal contar também, né? E tem tanta coisa boa para dividir aqui. A gente estruturou um departamento, e vocês são experts nisso, sabem? Não preciso nem comentar, que a gente chama de inteligência de marketing, desde o início. Então, lá a gente tem BI, SEO e CRM, do dia 1, junto com essas pesquisas. E foi como eu expliquei, eu posso começar lá na frente, mas vai ser tão mais difícil, vai ser tão mais suado, tão mais caro. Então, os resultados foram rápidos, na verdade, para quem está vendo agora e está sendo impactado agora. Mas é um trabalho de dentro de casa, de mais tempo, de muito estudo. Para mim, você falou um negócio no começo fantástico, que a gente bate muito na tecla na NP Digital, que marketing é negócio. Perfeito. É negócio. Não tem outra definição melhor para mim. E é bom, né, quando você escuta isso, porque não é tudo... Não é todo mundo. E é exatamente isso que eu quero te perguntar. Por que você acha que isso acontece? Que são poucas as empresas que têm uma noção de que o marketing precisa estar completamente conectado na estratégia. A gente só falou de estratégia aqui. Esse primeiro ano seu... Depois eu quero entrar numa pergunta sobre claro. Política e relacionamento, porque você comentou, né? Por que esse pessoal está fazendo aqui? Porque realmente a gente fica em silêncio aí no começo. Sim. Mas enfim, vamos falar primeiro aqui dessa questão. O que acontece nas empresas que elas não levam o marketing sobre esse ponto de vista estratégico e de negócio? Perfeito. Você comentou algo no começo muito interessante, né? As pessoas desconhecem a nossa profissão real, né? E vamos lá, vamos botar todo mundo num bolo só. Então, se é publicitário, se é de agência, se é cliente, se é veículo. Eu digo, né? A nossa profissão como um todo, ela é incompreendida. E além de ser incompreendida, ela tem um lado também que é todo mundo acha que entende, que o que a gente faz, ele é quase que... Não existe a estratégia, ou o dado, ou a tática. A gente não estudou para isso, praticamente. Não, a gente fez faculdade, a gente estudou, tem um porquê, tem um motivo. O marketing, quando eu falo que eu sou diretora de marketing e comunicação do Grupo Victor, eu olho muito mais do que uma campanha. Eu tenho que entender de governança, eu tenho que entender como eu falo com os colaboradores, eu tenho que acompanhar o PR do Grupo Victor e a assessoria de imprensa e entender como eu vou trabalhar isso de uma forma verdadeira e estratégica sempre. São tantos detalhes e eu acho que o que mais acontece é o desconhecimento, primeiro, sobre o que a gente faz, e talvez uma construção ali que foi ocorrendo, que é aquela coisa muito voltada para o mundo da criatividade. Eu brinco, né? Talvez até hoje a minha mãe acha que o filme fui eu que fiz. Ela vê não é assim? Ela vê o filme na TV, ela fala, minha filha que fez. Eu falo, mãe, eu não fiz o filme. Mas é isso. E esse desentendimento é muito duro pra gente. Porque a gente tem muita gente com opinião formada sobre o nosso trabalho. E ele vai muito além.
é muita responsabilidade comunicar, né? Você tem que ter muita responsabilidade, você vai falar com Deus e o mundo aí para fora. E olha seus stakeholders, né? Você tem que falar com a comunidade. Exatamente. É onde é a região que vocês estão investindo. Os stakeholders aí têm muitas complexidades. E, Rafael, se você me permite talvez complementar, e pode ser uma visão, não sei se pessoal quase, eu vejo que pelo menos que eu pude vivenciar aí, também é aquela ideia muito a separação dos departamentos, né? Então eu já estive, e também eu respeito muito aquilo, né? Tem estratégias, é de cada um, mas principalmente marketing comercial. Para mim, isso teria que andar assim, ó, emaranhado, embrenhado, colado, um grudado no outro, um bebendo a fonte do outro, porque é assim. Marketing e vendas, para mim, é muito a música entre tapas e beijos, ódio e desejo. Tapas e beijos, mas tem que morar junto. Desejo, mas tem que morar junto. E eu vejo ainda em muitas empresas, a visão que esses departamentos essa união, ela não tem que acontecer. Não, ela é essencial. Exatamente. Porque se eu tenho um departamento de marketing que é orientado para negócios, aí a gente vai muito mais rápido em resultado. E o departamento vai te requerer mais, né? Porque a partir do momento que, primeiro, ele não conhece, segundo, o que ele conhece, ele imagina que, por exemplo, o marketing para mim serve para... Me entrega o lead. Me entrega o lead. E se eu não estou vendendo, não me entrega o lead qualificado. Então é culpa do marketing. E aí o marketing fala, claro que é qualificado, é você que não sabe vender. Cara, tipo... Quantas ligações você fez? Exatamente. Vamos pensar qual é a estratégia. Qual é o foco? O que o negócio precisa, né? Isso. O que o board quer, o que os sócios, os C-levels, o que eles querem, é isso. Então, tem que trabalhar junto, por mais que você tenha e vai ter, e precisa ter, né? Precisa. Divergências e conversa. É uma troca, só que são complementares. Exatamente. E fundamentais. Exatamente. Então, eu acho que, só complementando, eu acho que outro grande desafio nas empresas é o entendimento de como o marketing tem que ser parceiro e visto como parceiro, né? Então, vamos dizer aí, o C-level das empresas precisam fomentar isso e apoiar essa estratégia dessa forma. Então, é algo que eu imprimi na Fictor no sentido de, cara, o departamento de marketing é uma extensão do comercial. Sim. Então, tudo que a gente fomentar e criar aqui é para gerar negócios para vocês. Ponto. Exato, isso. Muito bom. Bom, então a gente começa aqui com um período... Deixa eu entrar nessa questão aí do relacionamento, porque eu busco muito aqui, André, a gente trabalhar de uma forma prática. Então a minha ideia os convidados são obviamente muito bem selecionados, a curadoria é exigente, a gente fala não com muita gente, porque eu quero que cada episódio a pessoa saia daqui, nossa, aprendi, entendi como fazer... Me ajudou demais. E não só eu gosto muito do como, óbvio, a gente tem que falar muito de estratégia, né? A gente tem que falar do passo atrás da visão de negócio, mas gosto também de trazer o como, porque isso vai trazendo insights para as pessoas que trabalham com marketing ou comunicação. E uma das coisas importantes aqui que eu considero não é só a questão técnica, mas das soft skills, né? Que é o que cada vez mais vem contando, ainda mais numa época de inteligência artificial. Quando você assume um trabalho desse, se eu não estou te vendo, eu vou entender que ou você é peixe do dono, da dona, ou não é possível, que eu quero trabalhar no marketing, vai chegar aqui 1 ano e não vai fazer nada. Então, é óbvio que é exatamente o oposto que aconteceu. Eu imagino tanto que você trabalhou, quebrou cabeça, estudou, foi aprender, etc. Como fazer para que as pessoas vejam e reconheçam o seu trabalho, porque aí é a relação política que é fundamental também para você comprar, entre aspas, aí, né, as pessoas para que elas estejam junto contigo e não contra você. Como é que você trabalhou isso nesse primeiro ano? De novo, né, é o conhecimento e principalmente a abertura para troca, né? Então eu tenho, vamos lá, eu vou dar o exemplo área comercial, porque eu acho que é bacana e funciona para a dinâmica, né?
Então, eu tenho conhecimento do marketing, desse lado eu tenho um diretor com todo o know-how e conhecimento comercial. Vamos lá. Aqui eu tenho um universo de coisas para te contar. Coisas teóricas para te contar. Para a gente trocar juntos. E eu te informar sobre isso. E todo o seu know-how e o seu universo que você vai me passar. E com base no que você precisa, na sua necessidade, deixa aqui comigo e com o meu time que entende disso aqui. O que eu entendo? Qual é o meu cantinho? Onde eu tô? Eu tô aqui, eu vou até a página 2. Te dou a mão, o resto é com você. Então, foram reuniões estratégicas, novamente, com as diretorias, explicando o que seria feito. Então, eu tive rodadas para explicar qual era a estratégia, inclusive a estratégia de estruturação de equipe. Vamos supor, quantas pessoas não acharam que eu ia, o departamento de marketing, daqui a pouco tem 50, 60 pessoas, como muitas empresas. Então, até a tática de explicar inicialmente que eu não tinha o intuito de que o marketing do grupo fosse a grande área da empresa, ao contrário, desde o começo eu falo, meu objetivo, e eu estou conseguindo isso agora. Então, agora a gente está estruturando dessa forma a cadeia. Então, o intuito era, e sempre foi, um departamento mais enxuto, estratégico. E eu quero que cada empresa tenha o seu marketing próprio, para que os experts e quem entende de marketing cada vez troque e desenvolva a estratégia específica para aquele nicho, para aquela empresa, para aquele público. E aqui fica a orientação. Então, até essa explicação sobre estrutura diária, sobre o que cada um ali faz, o que é um profissional de SEO. Imagina para explicar o trabalho de SEO, de BI. Eu não preciso te perguntar isso. Quase já não sabe o que é marketing, imagina o que é SEO, né? Então, foi muita troca. E eu acho que quando a gente se mostra aberto a explicar, a trocar conhecimento, a ouvir da outra diretoria a necessidade. E é difícil também, vamos fazer um meia-culpa, né? A área de marketing também, tem muito departamento de marketing muito fechado, aqui é assim e tchau. A gente sempre fala na equipe, não existe não. A gente pode falar não, mas a gente vai explicar o porquê, eu acho que isso é também muito legal. A gente não fala não vamos executar tal coisa. Não, porque não, e principalmente qual é a solução. Eu não consigo isso agora, mas se eu te entregar XYZ, te atende? Quando você tem uma troca assim, eu garanto que é meio caminho andado. Muito legal. As áreas se abrem, as pessoas se abrem, as trocas começam a acontecer, o entendimento, o conhecimento, e aí é orgânico, vai fluindo. Não é rápido, né? Não, e é cansativo, né? Tem meios mais rápidos. Exato. Mas é o meio, pelo menos, que eu acho mais estratégico. Alguns pontos que eu vejo aqui do que você está dizendo. Primeiro é o esvaziamento e abrir mão de vaidade, né? Então, assim, você se colocar junto com outro departamento, e não interessa se é o mesmo par, né? Tipo, a chefe de marketing vai falar com o chefe do comercial. Não importa, pode ser com a dona, com o dono, com o gerente, o que quer que seja. E ao contrário, às vezes é muito... É até bom, na verdade, a gente ouvir todo mundo. Exatamente, porque você pega as visões e percepções de todos. Então, essa questão da vaidade precisa ser colocada de lado. Outra coisa... A capacidade de mostrar para outra pessoa, outro departamento, que você está ali para ela e não por você. Então isso é fantástico também. Isso já faz com que a pessoa se simpatize mais contigo, né? Do que, né? Poxa, ela está aqui para me ajudar. Então esse é um outro ponto. Outra questão interessante que eu imagino aqui é a capacidade de fazer perguntas, né? Porque às vezes eu imagino que o comercial ele pode chegar dizendo assim... preciso, sei lá, vou pegar um outro exemplo aleatório aqui. Perfeito. Olha, gente, vamos subir vários prédios em determinado quarteirão, preciso panfletar mais lá no sábado e domingo.
né? Isso. Então, assim, olha, é uma coisa extremamente operacional, não é nem tática, ela é super operacional. E se você... Primeiro, esse não que você falou que é muito interessante. Falou, olha, não vou panfletar. Cara, tipo, esse tipo de resposta é a pior resposta É de a todas. pior Eu acho que resposta. todo mundo tinha que ler o livro Como Conquistar Amigos e Influenciar Pessoas, mais ou menos esse é o nome. Que assim, você já é um chato respondendo dessa forma. Não, porque você já sabe que está errado, mas custa fazer isso que você está dizendo. Calma, vamos lá. Deixa eu entender aqui. Vamos lá. Põe na mesa. Qual que é o resultado? O que você espera dessa ação? Né? Pô, eu espero mais leads na região. Tudo bem. E por que você precisa de mais leads na região? Então, fazendo umas 3, 4 perguntas ali, né? Você chega aonde que a pessoa quer. Falou, então, olha, eu tenho uma alternativa aqui para você. Isso. E é o não, é o não com a explicação, né? Então, e o entendimento, como você falou, as perguntas, né? A gente tem, às vezes, também isso, a vaidade de não... O que eu faço é isso. Não, peraí, eu preciso entender o que ele precisa e como eu ajudo da melhor forma. E, às vezes, a pessoa, né, a área, a gente está falando comercial como uma área, então isso serve para todas as áreas e para todas as relações dentro de uma organização, né? Exato. Essa troca, ela é necessária. E aí, quando você fala assim, né, aquela coisa seria a gestão de conhecimento ali, você acaba, a reunião ela passa a ser construtiva o tempo inteiro. E você falou muito, e é interessante que você teve uma fala de, você tá me ajudando. Sabe uma coisa que eu gosto, que acho que é importante também de olhar? As decisões, elas, às vezes as pessoas tendem a trazer para o pessoal. Elas são, na verdade, para a empresa. Uhum. Eu não tô trabalhando, André, eu não trabalho para Andréia. Eu trabalho para Victor. Uhum. Então, o meu debate ali é para Victor. Uhum. Né? Vamos debater e chegar numa estratégia. Eu abro mão disso, você abre mão daquilo. Eu não tô abrindo mão de algo pessoal meu. E minha vida tá lá fora acontecendo também. E tem muito essa visão, né? Então, uma das coisas também que eu acho que é importante, que o marketing foi também mostrando devagarzinho, é que as ações, as sugestões, os nãos que devem ser ditos, são feitos, pensados no melhor para a empresa. Uhum. E sempre com um olhar de governança, que isso é algo que eu falo muito. O marketing é muito responsável por isso. Eu tenho que estar grudada no RH. Eu tenho que estar grudada no departamento comercial. Governança no departamento comercial é super desafiador. A gente tem que estar grudada, a gente está comunicando, da porta para fora virou marketing e comunicação. E o comercial é a linha de frente, né? Hoje eu brinco, eu tenho, graças a Deus, lá um departamento comercial que é incrível pra gente. Porque eu conto com eles como ferramenta é minha Rede Globo. Claro. Se eu coloco na mão deles, o resultado é incrível. E eles estão ali para isso. Então, por que não ter essa troca gostosa, né? Construtiva, que semeie negócios estratégicos para a empresa e não para a área ou para a diretora. É isso mesmo. Né? Muito bom. É uma coisa que, enfim, acho que o Brasil ainda tem muita dificuldade. Levar para o lado, conversas para o lado pessoal. Ou para o lado da empresa. Então, enfim, isso aqui acho que daria. Outro podcast. Então, vocês executam esse trabalho durante um tempo, trabalham arquitetura de marca e etc. Muitas conversas internas, e aí vocês decidem, depois de 18 anos, fazer uma campanha publicitária. Perfeito. Né? Que a gente estava falando no começo, que seria o seu objetivo fazer essa campanha e você demorou muito para fazer. Claro que não, né, pessoal? Não é esse o objetivo. Mas por que fez parte essa campanha publicitária? Por que vocês fizeram isso, sendo que vocês nunca tinham feito antes, né? E qual foi o impacto disso também? Fizemos porque chegou a hora, né? Então a gente chegou num patamar de colaboradores, parceiros, resultados, negócios,
que a empresa estava na hora, sim, de se apresentar ao mundo, né? Inclusive, a gente está... a Ficter hoje, ela já tem operação, inclusive, internacional, né? A gente já está em Miami, a gente tem escritório e operação em Miami, escritório e operação em Lisboa. Então, primeiro chegou a hora. Depois de entender dados, estudar, entender as métricas, a gente... Opa, agora... temos um posicionamento, sabemos quem somos. Todos os nossos colaboradores entenderam quem é a Ficter, o que ela faz, quais são os valores. Então, é aquela coisa de dentro para fora. Ótimo. Demorou, porque primeiro o foco foi em gerar negócios. Então, teve muito trabalho antes do departamento de marketing começar a atuar. E graças a Deus com muito resultado, né? Deus e a trabalho das pessoas. Sim. Chegou a hora de apresentar a Ficter e fomentar mais ainda tudo isso da forma certa. Então, eu acho que a campanha, ela foi a ponta final. E agora ela vira o comer, porque agora eu vou brincar de marketing, agora é gostoso, né? Brincadeiras à parte. Mas agora é gostoso, porque agora todo mundo tá vendo, né? Agora a gente tá realmente sendo reconhecido, e isso é parte do trabalho, é a parte para fora, é quando eu contrato uma agência e falo de comunicação e construo todo o trabalho, tem um pouco de Ficter. É a hora da sua mãe dar uma cutucada na vizinha e falar, tá vendo? Olha lá, minha filha que agora, fez finalmente, minha filha não, mas eu não sou diretora criativa. Ela acha isso, eu fui mídia em agência. Eu era mídia. Mas você era criação, né? Sempre fui. Eu, quando falei que ia fazer publicidade, algumas pessoas falaram, você sempre foi meio criativo mesmo? Eu falei, não, primeiro que eu não sou, eu sou zero criativo. E segundo não, e eu já fui comercial, eu era veículo de mídia. Eu ia vender. Isso. Minha filha, a campanha. Mãe... Não tem campanha agora. Essa fase da minha vida, eu tô buscando que a campanha venha até mim. Muito bom. Até a hora que você desiste de explicar e tá tudo certo. Não, é tá todo isso mundo mesmo, feliz, mãe. Que bom que você gostou. Exato. Eu sou muito criativa mesmo. Agora, tem uma questão muito interessante que vocês fizeram dentro desse trabalho de ir para fora, de construção de marca. Vocês firmaram uma parceria com o Palmeiras. Sim. Né, não só para exibição da marca nas camisetas ali dos jogadores profissionais, mas também na linha de base, né? Que é o futuro, digamos assim. De onde que veio essa ideia, André? Caramba, é muito legal poder contar isso aqui, e é um projeto que eu tenho muito orgulho, porque eu acho que ele é disruptivo. A gente não tem como contar para fora ainda, né? A gente está construindo ainda como contar tudo isso, né? Ele já aconteceu, já existe, já estamos lá no Palmeiras. Mas vamos lá, com muita transparência de onde ele surgiu. Eu tive a oportunidade, né? Então, temos um contato no Palmeiras. É interessante o patrocínio? Primeira coisa que a gente pensa é nos valores milionários, né? E caramba, vou trazer um pouquinho de característica pessoal e estratégia minha como diretora da área. Quando eu tive a oportunidade de entender, né, conversar com o Palmeiras, desde sempre, eu sempre tive como objetivo que o dia que eu tivesse potencial de investimento como marqueteira, e eu fosse olhar para um patrocínio grande, né, grandioso, mais do que números, eu ia querer entender o que o meu investimento, o investimento da minha empresa, realmente reverberou ali dentro. Então, foi uma ideia minha, no sentido que, quando eu falei, eu vou lá conversar com o Palmeiras. A tratativa é normal, então o Palmeiras apresenta os números de visibilidade e incríveis, e foi o que eu conversei com o Everaldo, que é o vice-presidente de marketing. Everaldo, vocês nem precisam me falar o retorno que eu vou ter de visibilidade. Para mim isso é claro. Mas eu vou provocar vocês. Eu, fechando essa parceria, o investimento da Ficter, como eu vejo o investimento no clube? E aí ele até, não é muito normal essa pergunta, né? A visibilidade é uma coisa, mas como eu vou entender e ver que realmente está acontecendo um efeito aqui?
né, com base... E aí, toda a proposta e a tratativa inicial era para o time principal. Nesse momento, em reunião, eu falo que eu não tenho interesse no time principal. Óbvio que eu tinha um interesse, mas que se fosse para escolher com base no que eu poderia tratar ali, que eu preferia a base. E que meu interesse seria, então, em ver um efeito a partir do meu investimento. E que para ver essa construção de longo prazo, que é o que eu acredito quando eu falo aí do técnico de você optar por uma estratégia de patrocínio, você tem que pensar em que esse patrocínio, na minha opinião, tenha durabilidade, ele tem que ser um tempo longo aí de parceria, a sinergia entre as marcas. Então, tem muitos critérios técnicos para você ir para uma estratégia de patrocínio. Dentro dos meus critérios técnicos, eu realmente queria fazer a diferença. Então, é quase como, eu falo assim, inovar, o conceito de inovação, que às vezes todo mundo acha que você fazer uma coisa mirabolante. Não, é você pegar ali o que já existe e transformar. Achar uma veia ali no meio do caminho. Inclusive, eu não sei nem porque eu vou citar isso, porque toda vez que eu vou citar eu me enrolo, que é um autor, ele é húngaro, Mihaly, e não tem como falar o sobrenome dele, ele tem todas as consoantes juntas de uma vez só. Criatividade, o nome do livro. Eu acho que é uma leitura muito legal. Ele traz todo um conceito de flow criativo, a neurociência disso. E ele fala que a inovação ela acontece quando você vê ali padrões. Então vamos lá, padrão de patrocínio no futebol, estampar a camisa. Mas você resolve modificar um pouquinho esse padrão, talvez. E principalmente, você achou o Mihaly? Pra eu estar falando o Mihaly, eu e meu time, a gente colocou lá no Google como fala o nome, porque é muito complexo. Você achou? Achei. Você viu como é desafiador? O livro é Criatividade, o Flow e a Psicologia das Descobertas e das Invenções. Esse então, quando mesmo. for no Google ou na Amazon aí, nossa querida Camila Nunes, vamos comprar na Amazon aí, galera. Perfeito. Digita esse nome que você vai achar, porque senão é Mihaly. Não tem como. Csikszentmihalyi. Ele tentou. Tentei. Ele tentou. Deve ser isso, não. Deve ser muito diferente disso. É super simples, é que eu não lembro agora. Mentira. É quase um Mihaly e é curto esse sobrenome. Mas não, enfim. A palavra é desse tamanho, pessoal. E só consoante. Só consoante. Enfim. Enfim, me meti nessa, porque eu sou curiosa mesmo. Então, e ele fala disso. Então, de padrões que existem, vou dar um exemplo no futebol, padrão de patrocínio, tá bom, como eu olho para isso e quebro esse padrão. E principalmente, aí vem a minha opinião, para você quebrar um padrão, você não faz isso sozinho, ó o coletivo vindo aí, né? Então você precisa, para a inovação acontecer, você precisa ter pessoas ao seu lado dispostas a vir com você nessa loucurinha. Meu time é isso comigo o tempo inteiro. Então, assim, eu quis olhar para um patrocínio de futebol e propor algo diferente. Eu queria, primeiro, fomentar a base, olhar para um time estratégico, olhar para onde começa essa história, aonde eu formo, aonde eu construo, aonde eu transformo, impulsiono, faço gestão, são os valores, os ativos, as características da minha empresa. Mas como eu boto isso na prática mesmo? Então veio a ideia, né, de primeiro abraçar a base toda. A gente tá, então, novamente, da categoria inicial 1, que se eu não me engano é sub-7, 5 anos de idade, Uau. eu acho, se eu não me engano. No Master frente, né, a base até a última categoria, o sub-21 do Luigi, que são jogadores que já estão jogando até no time principal. A gente tá no time feminino, no Master Costas, e no principal, no Master Costas. Meu Deus. E aí e assim, tem tanta coisa legal dentro desse projeto, assim, foi tão bem abraçado pelo Palmeiras, foi muito gostoso de tratar e uma condução ali que eu tive uma oportunidade de realizar e concretizar. Muito bom. E até naming rights
em um Naming rights da Copa Victor. Mas ninguém faz isso, André. É. De onde que você me vem com essa ideia de Sim. naming rights para sub-17? Olha, a Copa sub-17, né, do Palmeiras, e essa Copa sub-17, o Palmeiras envolvido, ela acontece, né, ela já é uma Copa que acontecia com uma marca patrocinando anteriormente. Ela vem na estratégia de patrocínio com o naming rights porque eu quero posicionar a Victor como esse agente apoiador no caso, futebol, mas é do jogador, do atleta, da história dele. Então, quando eu olhei para a base e entendi as oportunidades dentro da base, essa Copa existia. Então, tá bom, vamos abraçar a Copa da base. Copa Victor, naming rights. Tem outra, te contando que é legal, né? Tem a TV Palmeiras, que é por exemplo, os jogos da base, eles não são todos transmitidos, né? São pouquíssimos, mas são muitos jogos. Muitos jogos. Então, a base, a TV Palmeiras, ela é muito responsável pela audiência de transmissão dos jogos da base. E tem muita gente que acompanha. O locutor, na nossa tratativa, a gente encaixou ali. Então, o locutor, ele vai gritar e falar efeito Victor na hora do gol. Nossa, que isso, cara. Então, assim, olha o conceito, olha o propósito, é um patrocínio. Foi o que eu brinquei na coletiva de imprensa, né? Se eu quiser tratar isso como estampar a marca Victor na camisa, tá entregue. Como certo, eu vou além? É muito legal. E tem tantas coisas que a Victor está proporcionando ao Palmeiras também, tá? Além do patrocínio. Então, assim, a gente tá adiantando aqui um pouquinho, dando até um spoiler, a gente tá para oferecer, a gente tá fechando palestras. A primeira vai ser de retórica, oratória para os jogadores. A Victor vai levar isso para o Palmeiras. Nossa, que legal isso. E educação financeira, eu tenho minha expertise, a raiz da Victor é essa. Vou propor também. Então, é um projeto verdadeiro. A gente está trocando com o Palmeiras. Eu já estou patrocinando e estou indo lá levar palestras. Nossa, isso é muito legal. Então... Porque, assim, vou ter que falar aqui, generalizar. 90% dos jogadores não falam direito ali em entrevista. É impressionante. Óbvio que eles são guiados ali, né? Quanto menos você falar, melhor, porque não vai comprometer o time, não sei o quê. Óbvio, tem todo um negócio que ele não pode sair ali falando também qualquer coisa, mas não é isso. Né? Mas quando você pega lá o Rogério Ceni quando jogava, perfeito. Caio Ribeiro, pessoas que abrem a boca e falam, cara, que análise do jogo, que visão interessante, traz um lado técnico, mas com uma super capacidade de narrativa, de comunicação, é outro nível. Os jornalistas querem entrevistar mais essa pessoa. Isso vai dar mais repercussão pro jogador. Eu vou te contar, então, da onde veio a ideia, por exemplo, de oferecer a palestra de oratória e retórica. Infelizmente, ela vem de uma situação muito delicada, horrível, que foi a situação do Luigi na Copa Libertadores Sub-20. Não sei se você teve a oportunidade de acompanhar, Rafael, o caso que ele sofreu racismo. Sim. E ao sair do jogo, na entrevista, ele enfrenta ali, eu acho que era da Conmebol, não lembro quem estava fazendo a pergunta para ele enfrenta e fala, você não vai me perguntar nada? Lembra você tem certeza que a sua pergunta é sobre isso perfeito. Mesmo e não sobre o que aconteceu em campo? Lembra disso? Nossa, foi um... E ele olha para a câmera e fala com a câmera, né? Ele fala o que ele sofreu olho no olho. Perfeito. Nesse dia, a gente acho que já tinha assinado, se eu não me engano. Eu conversei, né, com o time e normalmente, qual seria um caminho, talvez, de um patrocinador, né? Apoiar, fazer um post, né, com relação a essa situação e o absurdo que foi, né? E a gente estaria disposto a fazer isso. Mas aí eu pensei,
como que eu faço o efeito Fictor de verdade nesse patrocínio, que é o que eu quero. Quero mostrar o efeito de ter a Fictor como patrocinadora. E aí eu me perguntei, vendo a entrevista, gente que trabalha com comunicação e percebe, entende disso, eu falei, nossa, ele segurou ali, esse menino sabe se comunicar. Aí eu fui pesquisar, né? E eu li que o pai dele parece que incentivou muito ele a ter esse tipo de entendimento, de treinamento, de fala. No momento ali que tudo acontece, tiveram 2 jogadores que eu vi uma matéria que eles dão um depoimento que o Luigi era o mais bem preparado para isso. Opa, ao invés de a gente postar sobre, né, o que a gente acha um absurdo, o que aconteceu, onde eu vou gerar um efeito? Fantástico. E se eu oferecer uma palestra sobre oratória, retórica e possibilite que outros jogadores entendam a importância de se comunicar, de estar preparado para uma câmera, para um rádio, para uma entrevista, para um momento mínimo, aprender ali o poder da comunicação. Nossa, que coisa então fantástica. Foi a partir dessa situação triste e difícil que surgiu inclusive essa ideia. E tá para acontecer esse momento aí, a gente está trabalhando para isso. Aqui daria outro podcast, mas enfim, o que eu acho muito interessante a gente escuta muito nos últimos anos que o marketing ele precisa fazer parte da conversa. Né? Ele tem que estar presente na comunidade, ele tem que trazer um efeito positivo ali para os stakeholders. Então, quando a gente destrincha sobre isso aqui que você está trazendo, André, isso é muito importante. Eu quero reforçar o que você disse ali do logo estampado na camisa. Cara, é a coisa mais clichê, digamos assim, né? Se você for levar em conta uma análise, eu tenho muita grana aqui, eu posso fazer isso. Tá tudo certo, eu tenho esse dinheiro e já analisei que vai me trazer um retorno, né? Se eu parar por aí, beleza. Tá feio, isso aqui tá feito. Fantástico isso, você é a culpada de eu ter mais um prejuízo aqui de comprar esse Criatividade, o Flow e a Psicologia das Descobertas. É mais um livro que vai ficar entre as dezenas que eu gravo aqui com todo mundo. Eu vou estudar na próxima vez o sobrenome. Eu não consigo ler que eu falo. todos os livros que eu compro e a gente vai estudar o sobrenome ali para falar mais rapidamente. Bom, com relação à repercussão, assim, interna, como é que foi? Questão de engajamento, de orgulho, de envolvimento. Falei, poxa, porque quando você me conta essas coisas, se eu tô lá dentro, numa empresa dessa, isso me dá muito mais orgulho. Porque, vamos voltar aqui na questão de fazer parte da conversa, da narrativa, é você humanizar uma marca, né? Quando você olha para o serviço em si, você tem diversos outros produtos, sei lá, você tem um software financeiro B2B. Que saco fazer marketing para isso. E muitas vezes vai ser um saco mesmo se você pensar só do ponto de vista de produto, só do ponto de vista técnico. Mas quando você entende o benefício que aquela ferramenta traz, que aquele serviço traz e a transformação que isso gera para a comunidade, isso é maravilhoso. Então, poxa, imagina, sei lá, olhar a Fictor há 5 anos atrás, não dizendo que era ruim, mas não ter o processo de comunicação e marketing tão bem estruturado quanto hoje, isso é um processo revolucionário, até internamente, mexe na cultura da empresa. Muito. E mexeu, e foi muito prazeroso. A gente foi muito feliz, eu e a minha equipe, na estratégia casada com o lançamento da campanha. Então, em seguida do patrocínio Palmeiras, a gente já lançou a campanha institucional da Fictor. Então, imagina lá dentro o que não foi. A hora, assim, vou voltar a citar o comercial, né? Porque é ali meu maior, vamos dizer assim, público que eu tenho que atender, né? Eu não sei nem descrever, porque foi muito importante, foi muito legal. Novamente, foi muito bem contextualizado, isso é muito importante talvez, porque é legal contar, né?
assim que foram entendendo, é Palmeiras, e por que que não é o Santos? Por que que não é o Corinthians? Mas agora que você fechou o Palmeiras, vamos fazer o Santos também? Vamos fazer o Flamengo? Calma, a gente vai explicar para vocês toda a estratégia. Então, até ressaltando, a gente fez uma apresentação para toda a empresa, contando lá de trás, o 1 ano que a gente ficou só na pesquisa. A gente fez esse momento antes de lançar a campanha. Então, a gente parou ali a empresa para falar, agora vocês vão entender o que esse departamento estranho de gente esquisita faz. Então, a gente contou tudo o que aconteceu nesse 1 ano, tudo que a gente fez, todos os dados que a gente atingiu, aprendeu, descobriu. Depois a gente veio com a nossa estratégia, né? Porque depois da pesquisa a gente falou da tagline, mas antes disso eu tive que construir com a equipe a plataforma de marca da Fictor. Então eu refiz e fiz, né? Eu equipe, né? O marketing. A gente fez o novo posicionamento da empresa, os valores, a definição de missão, visão e valores. Que isso também ninguém vê como marketing, né? A gente fez o famoso arquétipo, o tom de voz da marca. Então, eu contei para todo mundo essa história, eu e minha equipe. Depois, a gente contou que a partir desse entendimento e construção desse posicionamento como empresa, a mudança do logo, porque a gente fez um rebranding, né, do logo da Fictor, do grupo. O porquê do rebranding, o que significava esse novo logo, né? A mudança sutil, porque eu digo sutil assim, ela tinha uma seta, a seta se manteve, mas se você depois olha, é tão gostoso de ver assim, porque é tão significativo a mudança no logo. Então a gente mostrou ali aqueles desenhos do diretor criativo, para eles entenderem que não é só um logozinho, uma mudancinha, que mudar uma fonte, ter uma fonte proprietária, redesenhar uma seta, a seta ela vinha no logo anterior, era a seta e Fictor. Da esquerda para a direita, mas antes da palavra. Isso. A gente colocou a seta depois. Tem um porquê. Não termina em mim? Seria isso? É o futuro. É daqui para frente? É daqui para frente, é para o futuro. E por quê? Olha a arquitetura monolítica, o insight. Se eu jogasse a seta para frente, além para o grupo, ele está apontando para o futuro. Quando eu desço para fazer a empresa, por exemplo, estruturar a Fictor Energia, qual que é o monolítico? Fictor, aí a seta vem para o meio. Energia, aí é o grupo impulsionando energia, o setor, a empresa, tudo isso pensado, né? E trazendo só também nesse desenho que são as cores, né? Então a gente se apropriou também, manteve-se o verde, né, institucional, e para os setores a gente criou essa construção do azul para infraestrutura e energia, o amarelo para alimentos, isso é muito diferente em estratégia, né? Porque eu falo assim, o amarelo é básico, né? A gente remete muito a McDonald's, amarelo e vermelho, a gente aprende isso, uma das primeiras coisas que a gente aprende, né? Para gerar fome, vermelho e amarelo. Sempre aquele vibrante, a gente trouxe um amarelo ouro. O amarelo que a gente usa, ele é quase um dourado. Por quê? Para remeter ao ouro do Brasil, que é o alimento. Sim. E serviços financeiros a gente vem com um tom de verde, aí um pouco diferente do da Hold, então toda essa construção. Então, retomando, né, a gente teve um momento com a empresa toda para contar o que é o trabalho do marketing. E isso, eu brinquei, né, com os sócios, eu falei que ia ser uma palestrinha, que ia ser um momento de palestrinha de marketing, que a gente ia ensinar o que era arquétipo, arquitetura de marca, posicionamento, missão, visão, valores, tom de voz, que a gente ia explicar a tagline nova, juntos somos o futuro, o detalhe da onde veio, como veio, a estruturação dos setores, dos segmentos e essa definição, aí chegar no conceito, todo o trabalho tem um pouco de Fictor e apresentar a campanha. Muito bom. Então, quando eles viram tudo isso, e aí junto o Palmeiras, e também teve toda a explicação sobre qual é a estratégia. Quando a gente fala em patrocínio, se ninguém entende o que a gente faz, imagina patrocínio, pensam que é colocar o logo e acabou, coloca o logo que está ali patrocinando.
Não é. É tão sério, Uhum. né? A gente olhar para uma estratégia de patrocínio, como eu te falei, entender que isso tem que ser que o ideal é que seja a longo prazo, que misture aí os valores e as sinergias das empresas. A gente explicou isso. Muito legal. Por que o Palmeiras? Tem um porquê. Uhum. E vai muito além, porque se eu fosse pensar em time de futebol, quem torce para quem dentro da empresa, a briga começaria entre os sócios. Exatamente. E ia se estendendo a empresa inteira. E Então não é não isso. é isso. Não é isso, né? Não é isso. Tem um porquê. Hoje, no futebol, o time que atende e tem sinergia com a nossa estratégia, missão, visão e valores é o Palmeiras. Uhum. Muito bom. E queria te fazer uma pergunta com relação à construção do time dentro da necessidade do negócio e do planejamento estratégico. O que conta? Tem que ser uma pessoa talentosa, Perfeito. tem que Isso ser é legal. mega experiente, tem que entrar super motivada. O que você enxerga aí dos principais atributos para montar um time? Eu tive, na minha história aí, né, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ter a experiência em trabalhar em agência como diretora-geral, agência de performance, aonde eu olhei e aprendi muito sobre operação. A questão dessa visão hora-homem mesmo, né, na conta, peraí, né, e esse ter passado por muitas áreas diferentes, dentro de agência também, me deu essa possibilidade de entender um pouquinho de tudo para maestrar e desenhar essa estratégia de equipe. O que eu considero, tá? Principalmente numa equipe inicial, eu brinco que o ideal é você ter ali um top 5 ali que tem que entregar, obviamente, conhecimento, mas vai além de currículo. O time inicial, para mim, ele é muito mais sobre entrega, confiança, comprometimento, compromisso com o dia a dia. Então, a minha estratégia inicial de formação de equipe, ela é muito moldada para características comportamentais e, obviamente, com técnico junto, tá? Mas eu falo que aquela formação inicial, quando eu preciso estruturar do zero, igual eu fiz na Fictor, essa formação, ela tem que ter ali uns 4, 5 braços direitos que estejam dispostos Vai pra cima. a ir pra cima. Vambora. Porque é normal não ter o entendimento do que é ir pra cima quando a gente tá no começo da carreira. A gente tá ali, a gente é assistente, a gente tá entregando o que chega. A gente não tá nas tratativas, a gente não tem a visão do negócio da empresa. Então, é importante você ter ao seu lado pessoas dispostas, né, a comprar aquela ideia e a trabalhar, porque é muito trabalho, a gente trabalha muito, né? Todo mundo trabalha muito. Então, é um mix que eu falo, né? O time inicial do critério confiança, dedicação e comprometimento com tecniquez da coisa, know-how. E aí, na sequência, né, dentro do que a gente faz no marketing, a gente sabe que a gente tem as ramificações, né, e os experts de cada área, né, então dentro do que eu precisava ali, eu queria ter um motion designer, então vamos atrás de um motion designer, mas te respondendo, eu colocaria quase que 50-50 para mim, e esse comprometimento, ele é muito necessário, e eu acho que tá aí outras coisas que alguns líderes, eles esquecem de olhar para trás. Eu olho muito para trás e sempre me provoco como era a minha visão quando eu era assistente, para tentar entender a dificuldade e o que eu preciso fazer para que aquela pessoa venha comigo e enxergue. É super difícil. Faz o exercício. Lembra você como assistente. Pelo amor de Deus, tem coisas que eu tenho vergonha. Eu falo, gente... Nossa, como diria meu ex-chefe, não fala nada não, só me abraça. Deixa passar... Que se eu pudesse voltar, quando eu trabalhava com aquele, sabe? Que eu tinha aquele gestor, meu Deus do céu, se eu tivesse a cabeça de hoje. Então, é uma equipe que, para mim, ela tem que ter interesse. Ótimo.
O interesse, pra mim essa palavra eu bato muito, porque eu acho que o interesse é uma palavra que às vezes a gente, quando eu tenho interesse em algo, eu me abro pra você, eu escuto mais do que eu falo. Se eu tô interessada no seu assunto, de verdade, eu te escuto. Pra gente escutar, a gente vai aprender, você vai trocar, você Faz perguntas. você faz perguntas, você aprende, você troca, você faz acontecer, você se dedica, você tem que estar interessado. Exato. Se você perde o interesse em qualquer coisa, aquilo pra mim... Então eu busco sempre isso, pessoas interessadas em fazer acontecer. Muito bom. Não seja interesseiro, seja Não. interessante e interessado. É isso. Muito bom. Interesseiros, pelo amor de Deus. Eu quero depois conhecer mais desses trabalhos aí de vocês, vai ser um porque prazer. é muito interessante quando a gente pega um case de uma empresa tão grande que teria tudo para ser chata, engessada, técnica demais, Exatamente. e a gente transforma isso em um organismo tão vivo, tão dinâmico, de relacionamento com tantos grupos diferentes. Isso é um super case ao vivo, Rafael, que eu estou vendo aqui, muito ouvindo. Feliz de estar aqui contando. Eu não tenho nem dúvidas que a turma que está nos assistindo aí ou nos escutando nas plataformas vão adorar e vão ter muitos insights. Que bom. E se alguém souber o sobrenome aí do Bendito, depois tenta mandar um áudio pra gente aí. Pode mandar, eu vou agradecer muito. Muito obrigado pela sua presença, tá bom? Eu que agradeço, Rafael, foi um prazer. Valeu. Obrigado, pessoal. Mais um pra conta. Um abraço.